Último exercício da prova, turma, exercício 5, tinha a ver com o assunto de funções convexas. Eu brinquei com aquela questão da desigualdade entre as médias. Então vamos dar uma olhada aqui no enunciado, né? No enunciado da prova estava escrito: as médias aritmética, geométrica, harmônica de n números reais positivos são... No final a gente nem acabou mexendo nesse exercício com a média geométrica, mas eu citei as três, né? Elas são definidas, aí tem a fórmula da média aritmética, a fórmula da geométrica para n números reais positivos e a fórmula da média harmônica. Além disso, tem também a média quadrática de n números, né? Raiz x1 ao quadrado até xn ao quadrado dividido por n. Então, nos itens A e B, eu pedi o seguinte: no item A, prova a convexidade da função 1 sobre x e usa essa função, para x maior que zero, e usa essa função, usa esse fato dessa convexidade aqui, para provar que a média harmônica é menor ou igual que a média aritmética, que tem essa desigualdade. Claro, supondo que você está calculando a média harmônica e aritmética dos mesmos números, x1 até xn. No item B, provar a convexidade da função quadrática, x ao quadrado, e usar esse fato para ver a desigualdade entre média aritmética e média quadrática. Bom, eu já tenho isso digitado aqui. Só uma coisa, antes de eu entrar ali no digitado, que já está aqui, né? Como que é muito fácil provar a convexidade das duas funções, tanto da 1 sobre x para x maior que zero, quanto da função x quadrado para x maior que zero também. E no caso, a função quadrática, ela é convexa para em todo o seu domínio, mas em particular ela é convexa para x maior que zero também. Como que você prova essa convexidade? O ideal, eu acho que o mais fácil aí no caso, é usar esse corolário aqui, que foi apresentado aqui no livro, o corolário 2 da página 111, que diz que a função é duas vezes derivável, é o caso dessas duas funções, e ela vai ser convexa se e somente se a segunda derivada for maior ou igual que zero. Então, essa que é a ideia, né? Segunda derivada da 1 sobre x é 2 sobre x ao cubo, que é maior do que zero, para x maior que zero. Segunda derivada da x ao quadrado é 2, que é maior ou igual que zero. Então, acabou. É só fazer isso para provar a convexidade. E como que usa esse fato para provar a desigualdade? Você vai usar esse fato da seguinte forma: você vai utilizar uma desigualdade que a gente viu aqui na matéria, que tem aqui no livro, que é essa desigualdade aqui. Quando a função é convexa, então dados os azinhos, n azinhos no domínio, e dado n tzinhos, que são valores entre 0 e 1, que quando você soma dá 1, vale essa desigualdade. F de t1 a 1 até tn a n, ou seja, f dessa, vamos colocar assim, f dessa combinação linear, né? Vamos pegar um termo emprestado da álgebra linear. F dessa combinação linear é menor ou igual que a combinação linear das f's. Então, o que acontece? Dá para usar essa desigualdade para provar as duas? Bom, você já provou que as duas são convexas fazendo a segunda derivada, provou que tanto 1 sobre x quanto x ao quadrado é convexa, você está liberado para usar aquela desigualdade. E como vou usar ela? Bom, primeiro aqui para provar que a média harmônica é menor que a média aritmética. Então, vamos lá. A nossa f é 1 sobre x, que já provamos que é convexa. Então, f... quem que vai ser os azinhos? Ali na desigualdade você tem os azinhos e tem os tzinhos. Quem vai ser os azinhos? Os azinhos são os próprios xzinhos, que você quer calcular a média. Os azinhos virou xzinho, x1 até xn. E os tzinhos que estão no intervalo 0, 1 e que a soma deles todos dá 1? Eu pego os tzinhos iguais a 1 sobre n. Então, f da combinação linear menor ou igual que a combinação linear das f's. É aquela desigualdade que eu acabei de mostrar, apenas trocando os azinhos por xzinhos e os tzinhos por 1 sobre n. Você vai ficar com isso aqui, que ele acabou de escrever. Menor ou igual que isso aqui. Porém, quem que é a f aqui no caso? A f é 1 sobre x. Então, f de x1, f de xn, vai 1 sobre x1 até 1 sobre xn. Então, por um lado, a gente sabe que f disso é menor ou igual que isso. Mas, por outro lado, a gente sabe que o f disso, a nossa f é 1 sobre x. Essa expressão aqui dentro da f é soma de x1 até xn dividido por n. Então, f disso aqui é só inverter, fica n sobre a soma. Então, juntando ambos os resultados acima, fica isso aqui, tá aqui, que é esse f aqui, ele é menor ou igual que esse negócio aqui. Beleza, esse menor ou igual que esse. Aí multiplica em cruz, vamos dizer assim, né? Passa esse n multiplicando para lá e esse parênteses dividindo. Você fica com essa expressão aqui. Passa esse n dividindo para cá, essa soma multiplicando. Você fica com essa expressão aqui.
Quando você olha friamente aqui para as duas, você vê que você acabou de provar que a média aritmética, perdão, a média harmônica é menor ou igual que a média aritmética. Tá certo? É um exercício interessante, uma desigualdade interessante, por isso que eu deixei na prova. Agora, já temos também a convexidade do x ao quadrado, utilizando a mesma técnica. No lugar dos azinhos, os xzinhos. No lugar dos tzinhos, 1 sobre n. Então, eu tenho a mesma ideia aqui, ó. F disso aqui, o começo seria igual. F disso aqui menor ou igual que isso. Só que isso aqui já não vai ficar igual a essa expressão, porque agora o F não é mais 1 sobre x. Agora o F é x ao quadrado. Então vai ficar essa expressão aqui, ó. Em vez de ficar n aqui, olhando para aqui para baixo, né? Vou começar aqui primeiro por essa linha de baixo. Em vez de ficar esse ainda não, deixa eu ver aqui. Antes de olhar para a desigualdade, olhando só da onde que chegou, da onde que tirou essa soma dividido por n ao quadrado, onde que ela veio aqui do lado esquerdo da desigualdade. Ela veio de desenvolver essa segunda linha aqui. Começa igual, né? O f da combinação linear é igual f disso aqui, só que aqui a função era 1 sobre x, então inverteu. Essa soma por n ficou n pela soma. Agora a função é quadrática, então f disso aqui ficou isso aqui, exatamente isso, elevado ao quadrado. E você repara que o resultado, esse resultado é o que vem aqui do lado esquerdo da desigualdade. Então ficou isso aqui elevado ao quadrado menor ou igual. Aí vem esse lado direito. O lado direito vem daqui. Combinação linear das f's, que no caso vai ser 1 sobre nx1 quadrado mais 1 sobre nxn ao quadrado, que é a mesma coisa que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, tudo isso dividido por n. Então, estabeleceu essa desigualdade. Mas como que ele passou para o lado de cá? Tirou a raiz dos dois lados. E por que continua valendo a desigualdade? Porque a função raiz de x é crescente. Então, tirando a raiz do lado esquerdo, o quadrado corta, você fica com isso aqui. Tirando a raiz do lado direito, você fica com essa expressão. Ou seja, você acabou de ver que a média aritmética é menor ou igual que a média quadrática. Esse foi o último exercício da prova. Eu agradeço a atenção de vocês, encerro a gravação aqui e está terminada a nossa resolução da prova. Tá certo? Deixa eu